Os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, verso de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, verso de número 11. Diz assim o texto: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e dissipou todos os teus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para seu campo a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E disse-lhe o filho ao pai: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho e cevada. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Pode tomar o seu assento, irmão. Glória a Deus. Quero agradecer ao presbítero Daniel, que nos convidou para estar ministrando uma palavra nessa noite a essa congregação, aos jovens. E Deus colocou uma mensagem ao meu coração com o seguinte tema: ainda dá tempo de voltar. É interessante que esse é um texto que muitos conhecem. É um texto quase que como João 3,16, conhecido por toda a igreja. Eu já ouvi nessa tribuna aqui o evangelista Osiel ministrar esse texto. Já vi aqui o presbítero Daniel ministrar esse texto. Já vi aqui o pastor ministrar esse texto. Já vi aqui pregadores de outras igrejas ministrar esse texto nesse altar. E orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra, o Senhor colocou uma palavra no meu coração nesse culto, para a minha vida e para a sua vida nessa noite. É interessante, Jesus ele está reunido e assentado com publicanos e pecadores. E Jesus, ali naquela reunião, naquela casa, é surpreendido por ali doutores da lei, fariseus e mestres espirituais. E quando Jesus é surpreendido naquele momento, eles vão dizer: mas ele é mestre e se assenta com pecadores e publicanos. Jesus, vendo
a intenção do coração daqueles fariseus, Jesus então vai começar a contar algumas parábolas. A primeira parábola que Jesus vai contar, vai falar das 100 ovelhas, que foi aqui cantado pelo nosso irmão Valdo, que um homem possuía 100 ovelhas, mas uma se perdeu no deserto, e ele deixou as 99 por amor de um. E a palavra de Deus vai encerrar essa parábola dizendo que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. A segunda parábola, Jesus vai continuar contando. A segunda parábola, uma mulher possuía 10 dracmas, e essa veio perder uma dracma. Então, ela vendo que tinha perdido aquela dracma, ela vai acender a sua candeia, vai varrer a casa, e ela incansavelmente, diz o texto, vai procurar aquela dracma até encontrá-la. E diz a palavra que então ela vai reunir os vizinhos e as amigas e vai fazer uma grande festa. E mais uma vez o texto encerra dizendo que a festa no céu por um pecador que se arrepende. E a terceira palavra, Jesus vai encerrar o capítulo dizendo que um homem possuía 2 filhos, um mais velho e um mais novo. E chegou um momento que aquele filho, ele chegou ao pai: pai, dá-me parte da minha herança, para que eu vá e siga meu caminho. E diz a palavra que o pai então vai repartir-lhe a herança, e aquele filho vai partir, e ele então vai viver dissolutamente, como diz o texto. Vai chegar a um ponto que ele vai gastar tudo que ele tinha, impiamente, gastar tudo que o pai lhe deu, com o que não era da vontade do pai. E diz a palavra de Deus que naquele tempo veio uma grande fome naquela terra. E quando aquela fome veio, diz a palavra de Deus que o filho havia gastado tudo quanto tinha. Como ele não tinha nada, o que restou para ele foi o chiqueiro, foi cuidar de porcos. E como ele não tinha onde morar, diz a palavra que como ele não tinha mais nem o que comer, porque o texto vai dizer que ele pedia e ninguém dava nada. Ele sentiu o desejo de comer as bolotas dos porcos. E quando ele estava ali, naquele momento, naquele chiqueiro, diz o texto que ele caindo em si, ele vai dizer primeiro no seu coração: levantar-me-ei, irei de ter com meu pai. Ele vai se lembrar do tempo que ele vivia na casa do pai dele. Ele vai se lembrar do que ele tinha na casa do pai. Um dia ele era rico, agora ele está pobre. Um dia ele morava no palácio, agora ele está morando no chiqueiro. Um dia ele tinha para comer do melhor, e agora está comendo bolota dos porcos. E ele caindo em si, ele vai dizer: levantar-me-ei, e irei de ter com meu pai. Certamente, e ele vai lembrar dos trabalhadores, que com certeza na casa do seu pai comia muito melhor do que a situação. Vou ao pai, para que ele faça-me um servo dele. E diz a palavra que ele se levantou, e ele foi ao caminho da casa do pai. E quando o pai avistou-o de longe, diz o texto, de longe, o pai saiu correndo, foi ao seu encontro, o abraçou, abraçou e o beijou, aleluia. E diz a palavra que ele falou: chama os servos, traz veste nova, traz o anel, sandália, vamos colocar em seus pés, mata um carneiro, um cordeiro, e vamos fazer uma grande festa. E diz a palavra, quando eles estavam ali fazendo aquela grande festa, chegou o filho mais velho do campo que estava trabalhando. E ele olhando aquela situação, diz o texto que ele se entristeceu. E ele vai chegar: pai, eu estou todos os dias com o Senhor, estive todos os momentos, e o meu irmão saiu, perdeu tudo que tinha, e o Senhor para mim nunca matou um cordeiro, nunca deu uma festa, mas para o meu irmão, o Senhor, além
de colocar, dar veste nova, de pôr um anel, o Senhor ainda mata um boi e faz uma festa? Em outras palavras, creio eu que o irmão mais velho queria dizer: o certo era o Senhor ter dado um sermão nele, deixado ele na geladeira um tempo. Aleluia. Mas o pai vai dizer para o seu filho mais velho: olha só, o seu irmão estava perdido, mas foi achado. Não se alegra nisso? E é interessante, Daniel, que a palavra, que a passagem do filho pródigo, ela é um desfecho das duas primeiras parábolas. Porque a primeira parábola, a ovelha estava perdida fora do aprisco. E na segunda parábola, a dracma estava perdida dentro da casa. E na terceira parábola, um filho, ele se perdeu fora, e outro se perdeu dentro da casa. E diante dessa palavra, o Senhor colocou algumas lições ao meu coração, para aqui compartilhar com a igreja. A primeira lição que eu trago aqui para nós nessa noite, ela está no versículo de número 12, que diz: o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte do meu bem que me cabe. E ele repartiu os haveres. É interessante, Daniel, que o filho não vai pedir algo que não era dele, ele vai pedir algo que era dele. Mas o interessante é que o momento não era o momento de ele receber aquela parte daquela herança. E a primeira lição que eu trago para as nossas vidas, para os jovens que estão aqui nessa noite, que vieram nesse culto, que às vezes nós falhamos e erramos porque não sabemos esperar o tempo de Deus na nossa vida. Às vezes nós fazemos coisas precipitadas, e isso lá na frente, ela vai obter consequências. Aquele filho, nada mais, nada menos, ele pediu o que era, Daniel? Dele, mas não era a hora. Aleluia. Às vezes nós não recebemos, e às vezes não acontece na nossa vida, é porque nós se precipitamos. Às vezes um casamento bom não acontece na vida de um jovem, porque ele se precipita. Ele está orando e aparece ali uma jovem bonita ou um jovem bonito, dá uma piscadinha para ele, dá uma piscadinha para ele. É essa que Jesus mandou. Mas não vai orar, não vai buscar. E aquela jovem ou aquele moço se acaba se entregando, às vezes até mesmo antes do casamento. Acaba se precipitando. E lá na frente ele vai começar a colher as consequências. Deus tinha coisa boa para aquele jovem ou não tinha? Tinha. Mas ele se precipitou. Deus, ele tem coisas e promessas reservadas nas nossas vidas. Mas às vezes nós falamos: mas por que não aconteceu essa promessa? O que aconteceu? Será que Jesus não falou? Será que era o homem que estava falando, Robson? Mas não era. É porque quando a promessa veio, eu não soube esperar o tempo da promessa na minha vida, e eu me precipitei tomando minhas próprias atitudes para que a promessa se acontecesse. Aleluia, levanta a tua mão nessa noite. Deus tem promessa para cada um de nós que estamos nesse culto nessa noite. E quem determina o tempo que essa promessa vai acontecer, não sou eu e não é você, mas é Deus que vai determinar o tempo da promessa na tua vida. Aquele jovem, ele vai se precipitar. Segundo, está lá no versículo 13. Passando muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu,
partiu para uma terra, eu não ouvi, irmãos, para uma terra distante. O pai estava onde, irmão Antônio? Palácio. E o filho foi para onde? Distante. Saiu Daniel da proteção do pai. Não é bom quando você, Daniel, está com o teu filho lá, você não quer estar sempre perto dele? Esses dias eu vi o Daniel lá na frente de casa lá. O filho dele estava aprendendo a andar de bicicleta. E ele pedalando, o Daniel correndo atrás, calando de fora. Aí o Daniel falou para o filho dele: não faz zigue-zague que você vai cair. E o piazinho, o Samuel, daqui a pouco, o Samuel levou um tombo, mais um tombo. O Daniel ficou preocupado: você se machucou? Aí o Samuel, de medo do Daniel brigar: não pai, não pai, não. Porque o pai quer estar perto, mas o filho, ele quis estar longe. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão se distanciando da presença do Pai. E longe da presença do Pai você perde a proteção. Longe da presença do Pai você perde o cuidado do Pai sobre a tua vida. Longe da presença do Pai você perde o amor. Alabachura, mandar abraço e decobranaia. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você que veio nesse culto nessa noite. Aleluia. Se apressa em se chegar na presença do Pai nessa noite. Que o Pai está com as suas mãos estendidas para te proteger, para te guardar, não somente você, mas a tua família. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, o Pai quer te abraçar nessa noite. O Pai quer te beijar nessa noite. Aleluias. É tão bom, irmão Reginaldo, estar na presença do Pai, não é verdade? É tão bom. É tão bom quando você está na presença do Pai, que você pega o teu carro, você sai numa rodovia. Você sabe que aquela rodovia é perigosa, mas você sabe que está sendo guardado pelo Pai. Aleluia. Nós estamos vivendo um momento aí tão difícil. É criminalidade, é isso, é aquilo. Mas você anda para a rua de cabeça erguida, porque você sabe que tem a proteção do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E aquele jovem, ele se distanciou. E diz a palavra que ele vai viver dissolutamente. Ou seja, ele vai viver sem regras. Interessante, Daniel. Ele vai sair debaixo das regras do Pai. Ele cansou daquelas regras. Ele achou que não estava dando certo, porque aquelas regras estavam impedindo ele de dar certo. E ele vai sair e vai viver sem regras. Primeira coisa, ele vai começar a perder aquilo que o Pai lhe deu. Segundo, eu tenho certeza, Daniel, tenho certeza, Antônio, que quando esse jovem estava, os amigos abraçando: eita, você é o melhor, eita, você é o cara. Mas a hora que ele perdeu tudo, para onde ele foi parar? No chiqueiro. O que o texto vai dizer? Ninguém lhe dava nada. Toma cuidado com quem chama você para sair para fora. O diabo só quer tirar aquilo que você tem de melhor que o Pai te deu. Quando ele conseguir tirar aquilo que o Pai te deu, aleluia, e você parar no chiqueiro, ninguém vai lhe estender a mão.
o texto aqui nessa noite, a palavra. Ninguém lhe dava nada, ao ponto dele sentir o desejo de comer as bolotas dos porcos. Nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas estão se distanciando do Pai. O diabo está tirando tudo que o Pai deu, e agora está no lamaçal do pecado e não tem mais força para voltar. Está caído quantos jovens que cantavam aqui com os nossos jovens e hoje estão desviados, Daniel. É porque não perceberam que estavam distante do Pai, e agora Antônio não tem mais força para voltar. Mas nós temos um doce Espírito Santo que ainda zela pelos seus. Meu coração chora, Daniel, irmã Lucimar, quando eu vejo jovens que não vêm mais para o culto, jovens que estão distanciados, meu coração chora, porque eu sei que o final daqueles que se distanciam do Senhor é o chiqueiro. Levante a sua mão, igreja, agora. Eu sinto de Deus agora. Levante a sua mão, fecha o teu olho agora e lança uma palavra e fale: Espírito Santo, agora começa a trabalhar nos corações daqueles que estão distanciados. Comecem a sentir o teu toque agora, para que eles venham cair em si. Parece que eu vejo algum jovem agora, Daniel, caindo em si. O mal não vai prevalecer, aleluia. As portas do inferno não vai prevalecer contra os jovens desta igreja, contra a igreja do Senhor, aleluia. Parece que eu vejo um jovem agora caindo em si. Opa. Levanta-me, irei de ter com meu Pai. Aleluia. Eu profetizo que no próximo culto de jovens aqui, nós teremos mais jovens para cultuar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, porque muitos jovens lembrarão da casa do Pai, que na casa do Pai ele tinha o melhor. Na casa do Pai ele tinha proteção. Na casa do Pai ele tinha descanso. Na casa do Pai ele tinha alegria que agora ele não tem. Porque diz a palavra de Deus que aquele jovem estava triste, mas quando ele lembrou-se da casa do Pai, aleluia, levanta-me, irei de ter com meu Pai. Aleluia. A melhor coisa que tem na vida do ser humano chama-se arrependimento. Aquele jovem, capítulo número 15, versículo 20. E levantando-se, foi para o Pai. Aquele jovem, é interessante que quando ele lembrou-se, veio nele não remorso, mas arrependimento. Por quê? Se ele tivesse tido remorso do que teria acontecido, Daniel, ele teria pensado: vou voltar para a casa do meu pai, porque eu sou príncipe, vou se sentar na cadeira e eu tenho direito na casa do meu pai. Mas não, o arrependimento veio, pastor Lázaro, e disse: que o meu pai faça como um dos servos dele.
Mateus capítulo 3, versículo 18. Produz em nós frutos dignos de arrependimento. O primeiro sinal que você está arrependido são os frutos que geram na tua vida. O primeiro fruto que gerou na vida daquele jovem foi a humildade de reconhecer que ele tinha tudo e agora ele não tinha nada. Aleluia. É necessário nós voltarmos a ter humildade novamente e reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Parar de bater no peito, eu oro, eu prego, eu faço isso, eu faço aquilo. Nós não somos nada. Se não for a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, nós já seríamos consumidos. Mas nessa noite eu profetizo que está gerando fruto de arrependimento, de arrependimento nessa noite. Aleluia. É necessário que voltamos a ter a humildade de reconhecer: sem Jesus nós não somos nada. Jesus, eu sou pecador, faz-me, Senhor, como um servo de Ti. É interessante que às vezes nós não entendemos porque a tristeza vem. Mas segundo a carta de Paulo aos Coríntios capítulo 7 versículo 9 diz: a tristeza segundo Deus produz em nós arrependimento para a salvação. Não se preocupe nessa noite se você chegou triste a este lugar. Eu tenho uma boa notícia para você. Essa tristeza que você está sentindo, Deus vai tornar ela em alegria, porque vai produzir salvação para você. Ah, meu Deus. 1 João capítulo 1 versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. Deus quer produzir frutos dignos de arrependimento nessa noite. Volta para o Pai. Volta para a casa do Pai. Volta para a casa do Pai, ainda dá tempo. Eu vou finalizar a minha fala com outra parábola. Certo homem, certo jovem, ele era muito conhecido numa cidade do Velho Oeste. Aquele jovem era muito querido por todos. Mas aquele jovem, irmão Altamir, falhou, errou. E aquele erro, ele acabou cometendo um crime muito grave. E ao cometer aquele crime, ele foi preso. E quando ele estava preso, ele culpou Deus por tudo aquilo que estava acontecendo. Eu não quero mais saber de Deus, a culpa é de Deus. Porque Deus não me mostrou na hora certa que eu poderia cair. E eu acabei cometendo. Ele culpou Deus, Daniel, por aquilo que ele tinha feito. Mas aquela sociedade gostava muito daquele jovem. Então aqueles homens e mulheres começaram a mandar cartas para o governador, para que aquele jovem que estava com sentença de morte, dali 2 dias, para que ele não viesse descer a forca. E começaram a enviar cartas e cartas. E o governador, olhando aquela carta, falou: esse jovem devia ser muito querido nessa cidade. E como é a sociedade que está pedindo perdão, eu vou dar o perdão para ele. Aquele governador vai pegar a carta de perdão daquele jovem, vai se disfarçar de pastor e vai colocar aquela carta de perdão dentro da Bíblia. E ele vai até a cadeia. E quando ele chega naquela cadeia, quando aquele jovem avista aquele pastor, ele já começa a esbravejar e xingar. Aquele governador disfarçado de pastor fala: calma, meu jovem, calma, meu jovem, eu vim ter uma palavra com você. Não, eu não quero saber de palavra.
e começou a falar tudo com qualquer tipo de nome. Aquele pastor, aquele governador disfarçado de pastor falou: jovem, eu tenho coisa boa aqui para você, eu não quero saber, sai daqui. Começou a jogar copo, começou a jogar as coisas naquele pastor, que na verdade era o governador disfarçado. O governador, pela sua própria segurança, ele teve que sair. E quando ele saiu, o carcereiro chegou: rapaz, você é burro, você é tongo. Esse que estava aí era o governador, e o que estava dentro da Bíblia era a tua carta de perdão. Quando passou-se 2 dias, estava a forca pronto, estava aquele jovem. Quando ele foi para ser morto ali, ele falou: eu quero dar uma palavra antes de morrer. Eu não estou sendo morto nessa tarde pelo crime que eu cometi, mas eu estou sendo morto pelo perdão que eu desprezei. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 2, versículo número 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, curarei as suas feridas e sararei a sua terra. Aleluia! A graça de Jesus, ela te basta nessa noite. O Pai está aqui, ó, de braços abertos para te dar o perdão. Se você quiser receber esse perdão do Pai, sinta-se abraçado por Ele neste culto, nessa noite. O Pai hoje veio aqui para te trazer o perdão. Talvez você saiu, você errou, você falhou, você pecou, mas se você cair em si, o texto vai dizer que o Pai vai sair correndo ao encontro. Eu te convido a se colocar em pé, que eu vou encerrar agora. O Pai, nessa noite, Ele sai de encontro com a tua vida e com a tua alma. Ele tem perdão para você. Não despreze o perdão de Deus. O povo, Daniel, não vai ser condenado pelo pecado que cometeu, mas por rejeitar a graça que Jesus nos deu. Muitos estão desprezando a graça, mas o Senhor, nessa noite, eu tenho certeza que nesse culto encontrou corações aqui que estão dispostos a se achegar na presença do Pai, e o Pai está de braços abertos para te receber. Eu quero fazer uma oração enquanto o Daniel canta um hino. Tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Só levanta a sua mão onde você estiver. Você que se distanciou da presença do Pai, mas agora você voltou, estenda a sua mão nessa noite. Tem um jovem ali que está entregando a vida para Jesus hoje. Aleluia. Está ali. Venha para a presença do Pai. Glória a Deus.